Olá, vamos abordar objetivamente mais um aspecto envolvendo o novo tipo penal, o artigo 147-A do Código Penal, que trata do crime de perseguição, tratado no âmbito internacional como stalking. Nós já examinamos vários aspectos bem interessantes e importantes, e já nos primeiros dias de vigência do novo crime, já começou a gerar alguma divergência. E nós chegamos a um que fatalmente deverá chegar aos tribunais. Afinal de contas, ocorreu abolício criminis da contravenção do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. A lei que criou o novo tipo penal, Lei 14.132, que entra em vigor a partir do dia 1º de abril de 2021, revogou expressamente o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Aquele artigo 65 tratava da contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Sabemos todos nós que as contravenções penais são infrações penais subsidiárias. No conceito de infração penal adotado no Brasil, que é o bipartido, nós encontramos a infração penal como expressão gênero do que decorrem como espécies os crimes e as contravenções penais. Pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, nós percebemos que o legislador reservou aos crimes as penas privativas de liberdade mais graves, ou seja, reclusão e detenção, enquanto, para as contravenções penais, as menos graves, prisão simples. Muitas das contravenções penais se apresentam como verdadeiros soldados de reserva de crimes diversos. Talvez uma das mais conhecidas seja aquela que está lá no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. Veja lá, ó, artigo 21, vias de fato. Praticar vias de fato contra alguém. Pena, prisão simples, se o fato não constitui crime. Ora, temos aqui uma modalidade de subsidiariedade explícita, expressa. Deixa eu te perguntar. Desferir um tapa no rosto de alguém. Como você capitularia essa conduta? Obrigatoriamente a sua resposta deve ser: depende. Qual foi a intenção dele com esse tapa? Foi ferir. Animus laedendi. Animus nocendi. Ferir. Feriu? Sim. Lesão corporal. Consumada. Não feriu? Tentativa de lesão corporal. Não, a intenção dele não era ferir. A intenção dele era humilhar. Rebaixar a pessoa na frente de todo mundo. Desferir um tapa na cara. Opa! Então tinha intenção de ofender a honra? Então estamos diante de uma injúria real. Injúria qualificada pela utilização de vias de fato ou lesão corporal aviltantes. Não tinha intenção nem de ferir, nem de ofender a honra. Lá vem o soldadinho de reserva, vias de fato. Da mesma forma, a contravenção do artigo 65, perturbação da tranquilidade. Como nós não tínhamos antes um tipo penal para a conduta de cercar alguém, de seguir com persistência, perseguir, cercar alguém, rodear essa pessoa, invadir sua esfera de privacidade, nós encaixávamos, já que não tínhamos um ajuste perfeito, aqui, na Lei das Contravenções Penais. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. E aí nós tínhamos uma pena baixíssima para essa conduta. Veja lá, prisão simples de 15 dias a 2 meses. Mas era o que tinha. Só veja bem. Essa contravenção do artigo 65 não era só para a conduta de perseguir. Era para diversas outras condutas. Me diz, você é policial. Você recebe um relato, alguém vai lá na delegacia, registra uma ocorrência, relatando que tem alguém cujo número de telefone é tal, que liga
invariavelmente nas madrugadas, nos fins de semana, ao meio-dia, visivelmente para perturbar. Madrugada, lá está o telefone tocando. Tá, mas não é só tirar o telefone lá do gancho, tira da tomada. Não, a pessoa precisa deixar o telefone ligado, porque tem uma pessoa que trabalha naquela hora, então alguém liga para, aspas, infernizar. Encaixa onde? Encaixa aqui, perturbação da tranquilidade. Alguém toca a campainha de madrugada. Até que conseguimos descobrir quem foi. Para acordar aquele casal de idosos, para incomodar aquelas pessoas, para tirar a paz daquelas pessoas. Perturbação da tranquilidade. Coloca lixo na porta da pessoa. Perturbação da tranquilidade. Então não servia só para isso. O que fez o legislador? Revogou o 65. Ora, já que antes nós encaixávamos a conduta de perseguição do 65, o 65 não precisa mais revoga, mas e o resto todo, senhores políticos? E o resto todo nós encaixávamos lá. Em relação a esse resto todo, aboliço crimes. Fatalmente, aboliço crimes. Davi, isso que era um termo circunstanciado. Era um termo circunstanciado. Beleza. O sujeito praticou essa conduta no dia 31 de março de 2021. No dia 1º de abril, está revogada a contravenção. O delegado só vai mandar esse TC para o Poder Judiciário, o juiz vista o MP, pela extinção da punibilidade, em razão da abolição do crime, os artigos 65 da Lei das Contravenções Penais, forte artigo 107, inciso 3 do Código Penal. E o juiz acolhe parecer ministerial, promoção ministerial, declara extinta a punibilidade, forte artigo 107, inciso 3 do Código Penal, arquivo-se com baixa. É o que tem que fazer. Ok, mas agora a pergunta é outra. A pergunta é, e para aquelas condutas que tem essa descrição típica aqui, perseguir alguém reiteradamente, 147A, que antes não existia o 147A, nós encaixávamos ali. A pergunta é, gerou aboliço crimes ou não? Nós já vamos ter hoje autores se manifestando no sentido de que se, no plano fático, a conduta se amoldou perfeitamente ao que se tem de tipicidade hoje, veja lá, se foi uma perseguição reiterada, ameaçando a integridade física e psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, a vítima não sai mais com medo de se encontrar com o sujeito, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, levanta o drone para espiar a pessoa lá na piscina. Se houver esse elemento aqui reiteradamente, podemos estar diante do princípio da continuidade típico normativa. Ou seja, o sujeito sim vai responder, não mais pelo artigo 65, mas pelo 147A. Mas como que isso poderia acontecer? Se antes aquela pena era um nada, era 15 dias a 2 meses de prisão simples. E agora nós temos reclusão de 6 meses a 2 anos. Não, mas daí você adota a pena da contravenção, porque não é possível que essa pena mais grave possa ser aplicada ao sujeito. Porque isso aqui claramente seria, para essa pessoa, uma lex gravior. Então não poderia retroagir. Deixa eu ver se eu entendi. Então nós teríamos que pegar a descrição típica do 147A e aplicar a pena lá do 65 da Lei das Contravenções Penais. É o que nós já estamos lendo, escrito nos artigos aí. Dá uma jogadinha no Google rapidinho, você vai encontrar isso. A mim parece que não. Não é a fórmula. A mim parece que toda e qualquer conduta que foi encaixada lá no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, ou seja, a do sujeito que ficava infernizando a vida dos outros lá na madrugada com o celular, fazendo ligações telefônicas, aquele que ficava tocando a campainha dos idosos na madrugada, também para perturbar, e aquele outro que fazia essa perseguição reiterada, tiveram abolício crimes. É o preço a ser pago por revogar, e ao meu sentir, equivocadamente, completamente equivocadamente, porque muitas condutas agora ficaram sem ter onde enquadrar. Então, abolício crimes para todo mundo. Mas e por que você não considera o princípio da continuidade típico-normativa ou normativa típica?
Não considera porque não há identidade típica. Como assim? Quando nós temos esse fenômeno que passou a ser chamado pela doutrina de princípio da continuidade típico-normativa, vou abrir aqui o Código Penal. Vou te mostrar aqui. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. 214 do Código Penal. Atentado violento ao pudor. Lá na década de 40, nós tínhamos 2 crimes contra a liberdade sexual distintos: estupro e atentado violento ao pudor. No estupro, nós tínhamos constranger mulher à conjunção carnal cópula-vagínica mediante violência ou grave ameaça. E no 214, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Muito bem. Tivemos uma revogação, veja, revogado pela Lei 12.015, chamada Lei da Dignidade Sexual. Mas o que aconteceu? Essa Lei da Dignidade Sexual fez a fusão dos 2 tipos penais. E agora 213 aparece constranger alguém. Opa, saiu mulher e entrou alguém. Ou seja, agora um crime pode ser sofrido ou praticado por qualquer pessoa. Mediante violência ou grave ameaça. Existia nos 2. A ter conjunção carnal, estava no 213. Ou praticar outro ato libidinoso, estava no 214. Opa! Fusão de 2 tipos penais. Mas vamos adiante. Quando a coisa não é tão clara assim, mas nós podemos depreender uma certa identidade. Deixa eu te mostrar o 219. 219. Existem outros tantos, mas eu vou usar só esses 2 aqui. 219. Rapto violento ou mediante fraude. Raptar mulher honesta mediante violência, grave ameaça ou fraude para fim libidinoso. Revogado, lá em 2005, para a Lei 11.106. Opa, aconteceu o abolício crimes? Não, quero parecer que não. O que aconteceu? Lá dizia raptar mulher. Agora nós temos um crime aqui chamado sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro. Opa, aquele rapto se encaixa aqui. Tá, mas lá falava alguma coisa de fim libidinoso. Parágrafo 1º. Qualificadora. Inciso 5. Para fins libidinosos. Ou seja, não teve abolício crimes lá. Teve continuidade típico-normativa, não mais como crime autônomo, mas como uma qualificadora do crime de sequestro e cárcere privado. Aqui, ao meu sentir, não há identidade típica para falar em princípio da continuidade típico-normativo. E honestamente, nós precisamos fazer gambiarras para poder resolver essa situação. Aí a gente diz, olha, 65 está revogado. Então, imputa 147A. Pensa, o sujeito praticou o crime antes da existência do crime. Praticou a conduta antes da existência do 147A. Imputa o 147A a ele. E deu perfeito? Deu perfeito. Se foi uma abordagem só mal feita, bom, então não teve o reiteradamente, aí deu abolício crimes mesmo. Mas é para aquela hipótese que se encaixou perfeito. Então, toca 147A nele. Tá, mas a pena é maior. Então, usa a pena do tipo penal anterior. Não. Parece que nós estamos começando a fazer junções de coisas, montar uns Frankensteins para tentar punir alguém. Esse é o preço pelo legislador não observar os reflexos que decorrem de revogações mal feitas. Então, ao meu sentir, abolício crimes de todas as condutas que antes se encaixavam no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Você acha bom? Não acho bom. Acho que ele tinha que ser punido mesmo. Mas enquanto nós não começarmos a enxergar o sistema jurídico e os reflexos que decorrem da função legislativa, nós vamos ter que engolir esse tipo de situação, esse tipo de resultado. Fora isso, ao meu sentir, é gambiarra. De qualquer sorte, quero parecer que já existem respeitáveis posições nesse sentido e que é possível que alguns adeptos estejam a utilizar essa fórmula logo aí na frente. E você? Acredita que ocorreu o abolício crimes? Davi, não é crimes, é contravenções. Não, o instituto chamado extinção da punibilidade, lá no 107, inciso 3, é abolício crimes, que envolve tanto crime quanto a contravenção. A pergunta é, você vai aderir à corrente de que deu abolício crimes? É o preço a ser pago pela barbeiragem legislativa? Ou, não, eu vou fazer o princípio da continuidade típico-normativa, que é o único jeito
de punir o sujeito. Eu pego o 147A, meto a pena lá da lei do 65, morto, revogado, para poder escoar esses fatos que ocorreram nessa transição. Vamos ver como vão resolver os tribunais. Fatalmente, essa situação vai chegar aos tribunais. E se você estiver assistindo o vídeo em um momento que já tem alguma decisão dessas, compartilha comigo aqui, faz os comentários. Agora que não tem nada ainda, você pode engrossar uma ou outra corrente. Nós ainda temos algumas coisas bacanas para ver acerca dos aspectos dessa lei. Eu quero examinar contigo se é um crime formal ou um material. O tipo penal nos deixa um pouco de dúvida aí, mas nós precisamos tentar mais ou menos esclarecer essa dúvida para sabermos como nos comportar. Para mim tem sido um prazer estar com vocês aqui, examinando essas questõezinhas aqui, e principalmente podermos conversar. Se você está gostando, curte, compartilha, comenta, dá engajamento aí para nós chegarmos ao maior número de pessoas que talvez precisem logo ali na frente, um delegado, um promotor, um juiz, um defensor, de ter alguma opinião sobre isso. No mundo dos concursos, eu gostaria que os examinadores não perguntassem esses pontos controversos. Mas eu tenho certeza que vão perguntar. Um grande abraço.